Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui para gravar a... Ok? Beleza. Vim para gravar a solução da listinha, né? E a solução do livro dos exercícios de movimento circular do livro. Lembrando que os outros exercícios eu já fiz, tá joia? Então, deixa eu abrir a listinha aqui tá a listinha, espero que todos estejam vendo aí, né? Aqui eu vou estar a solução, esse PDF da solução eu também vou colocar lá no Moodle, ok? Vou colocar aqui, ó, na quarta semana mesmo, semana de movimento circular uniforme, que tá aqui a listinha, né? E aí eu vou colocar aqui embaixo, então, a solução, esse vídeo que eu estou gravando aqui. Vamos lá? Então tá ali, vamos tentar fazer o primeiro exercício. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, tá funcionando? Maravilha, maravilha. Tá lá. Bom, vamos ver se a gente faz aí, que são quantos exercícios? 9 exercícios. E o que a gente consegue fazer? O primeiro exercício é o seguinte. Um ponto percorre uma circunferência e descreve um ângulo central de 2 radianos em 5 segundos. Aí aquela história, né? Começou a resolver, anota aqui as informações bonitinho, tá? Ele percorre um ângulo, vou chamar de ΔΦ, igual a 2 radianos, vou voltar lá para conferir, né? Em um intervalo de tempo, ΔT, de 5 segundos, se não me engano. Perfeito. Determine a velocidade angular média nesse intervalo de tempo. Então, aquele probleminha clássico sobre velocidade, neste caso, angular, né? Então, se a gente vai pegar a definição, aí tem que estar com a folhinha do lado, né, pessoal? Ó, ômega médio é igual a justamente ΔΦ sobre ΔT. E aí nós temos ΔΦ igual a 2, ΔT igual a 5. Você vai lá, faz essa divisão bonitinho, nós teremos um ômega igual a 0,4 radiano por segundo. Deixa eu colocar a unidade não, hein? Tá joia? Então tá aqui o ômega calculado e o problema número 1 resolvido. Dá uma olhadinha. Vamos lá para o número 2 agora, tá? O número 2 está aqui, ó. Número 2 é o seguinte, eu cheguei a comentar com vocês que não precisa fazer essa letra B porque eu ainda não falei sobre aceleração centrípeta. Tá joia? Falaremos em breve sobre ela. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme com velocidade escalar v igual a 5 metros por segundo. Faltou unidade aqui, né? Correto? Vou até corrigir depois. Então nós temos aqui uma velocidade igual a 5 metros por segundo. Sendo R o raio, né? Mas ele fala aqui na sequência também, ó, igual a 2 metros, determine. Então eu quero saber, perdão, ele dá o raio igual a 2 metros. Ele quer saber qual é a velocidade angular ômega. Essa listinha aqui que está no Moodle, ela é mais principalmente para vocês irem se acostumando com as expressões de movimento circular. Vejam, esses dois primeiros problemas, por exemplo, é de aplicação de fórmula. Então, se você consegue anotar os dados do problema, né, o cálculo ele não é tão complicado assim. Por coincidência, são valores até parecidos com o do problema anterior. A velocidade aqui é 5. O ômega nós não sabemos, vamos descobrir agora. E o raio é igual a 2 metros. Né? Então, nós temos 5. Esse 2 que está aqui vem para cá dividindo. E aí nós vamos ter o ômega igual a 2,5. Aí de novo, né, qual a unidade do ômega? Está até ali em cima, no problema anterior, radiano por segundo. Tá aqui, problema número 2 resolvido. Tá joia? Vamos lá para o terceiro problema então. Ok, para ter todo mundo acompanhando aí direitinho. O terceiro problema é o seguinte, vou jogar para cá, aqui nós vamos fazer o terceiro problema. Vou deixar essa solução em PDF lá para os senhores daqui a pouco, joia?
Uma partícula descreve uma trajetória circular de raio 5 metros. Nós temos o raio da partícula aqui, R, igual a 5 metros. Beleza. Ao percorrer o arco de circunferência de A para B, ela desenvolve uma velocidade escalar média de 10 metros por segundo. Eu tenho que a velocidade que foi desenvolvida, V, mexi aqui, igual a 10 metros por segundo. Deixa eu voltar para conferir se é 10 mesmo, ok. Gastando 0,5 segundos nesse intervalo de tempo. Gastando um intervalo de tempo igual a 0,5 segundos. A pergunta é, determine o ângulo descrito ΔΦ. Pessoal, tem duas maneiras de fazer isso aqui, tá? Quero saber qual é o ΔΦ. Tem duas maneiras de fazer isso aqui. Uma maneira é usando aquela expressão que está ali em cima, né? Tem uma expressão ali em cima que aparece assim, ó, ômega igual a ΔΦ, que é o que eu quero saber, sobre ΔT. O intervalo de tempo eu tenho, olha só, está aqui, 0,5 segundos, né? Então esse cara aqui eu tenho. O que eu não tenho é esse ômega. Então eu vou deixar essa expressão guardada aqui por enquanto. Vou vir um pouco mais abaixo aqui para achar esse ômega. Como? Exatamente da maneira que eu fiz ali em cima. Tá? V igual a ômega vezes R. Como eu disse, essa primeira listinha aqui é para você se acostumando com as expressões de movimento circular. A velocidade é igual a 10. O ômega eu não sei, né? O raio é igual a 5 metros. De novo, no próximo teste, que não vamos aplicar semana que vem, né? É possível usar a calculadora, mas percebam, os valores aqui são valores inteiros. A maioria dos exercícios não é necessidade de calculadora, tá? Então esse 5 que está aqui vem para cá dividindo, você tem o ômega. Portanto, ômega será igual a 2 metros por segundo. Oba. Uma cochilada aqui, né? Pode não, hein? Você tá doido. Ômega é igual a 2 radianos por segundo. Tá? Tem que estar cuidado, pensando, também perceber que rápido. Achado o ômega, a gente vai voltar aqui em cima, nessa expressão aqui, ó. Voltar aqui em cima, né? Vou voltar ali e vou achar agora o ΔΦ, que é o que ele me pediu. Agora o ômega eu sei que vale 2, que é igual. Então, na sequência aqui, né? ΔΦ que eu quero saber sobre meio. Se multiplica em x assim, por exemplo, ΔΦ será 2 vezes meio. ΔΦ igual a 1,0, ficar bonitinho, né? Radiano. Tá aí. Essa é uma maneira de fazer. Tem outra maneira, tá? Mas aí fica, como o Enzo gosta, a critério do cliente. Tá joia? Então tá aí o terceiro problema. Vamos pro quarto. Deixa eu ver se o quarto cabe ali naquele pequeno espaço. Cabe. O quarto é um problema que envolve já frequência, né? Envolve período. Então que a gente vai relembrando e vai revisitando esses conteúdos. Tá joia? Então vamos lá. O número 4 está aqui. Vamos lá para o vídeo não ficar muito grande, né? Um garoto no gira-gira descreve um movimento circular uniforme executando 5 voltas, ó, 5 voltas. Então ele tem um número de voltas que ele executa, que a gente representa por N, tá? 5 voltas em 20 segundos. Então você tem um intervalo de tempo aqui, você tem um intervalo de tempo aqui igual a 20 segundos. Maravilha. Não apareceu não? Apareceu feio. Você tá doido. Vamos melhorar isso aqui. A letra é feia, mas não precisa ser tão garranchada assim. Tá certo, pessoal? E aí vamos ver o que ele nos pergunta. Olha, ele quer saber duas coisas. Opa, pulei aqui. Tô aqui número 4. Dá uma ampliada aqui para ficar melhor. Não tá bom não. Deixa assim. Então só um cardinho aqui, colocar 150, fica bom? Vamos aumentar. Vou colocar aqui. Assim fica muito, né? Ou não?
Não, 175 fica bom. E ele quer saber a frequência e o período do movimento, tá bom? Então ele quer saber qual é a frequência, a gente está fazendo esse pedacinho de papel aqui, né? E quer saber também o período do movimento. Vamos lá. De novo, né? Aqui eu vou ter uma definição. Quando vocês forem lá nos seus alfarrábios, ou no livro, ou onde quer que seja, você vai ver que a frequência é igual ao número de voltas sobre o intervalo de tempo. É a própria definição de frequência, tá? E aí você tem essas duas informações ali, ó, né? O número de voltas é igual a 5 sobre o intervalo de tempo, que é de 20 segundos. Tem que fazer essa continha, né? Isso é a mesma coisa que 1/4. Pode até deixar, inclusive, no formato de fração, não tem problema, tá? Coloca a unidade de frequência no SI é o Hz, é o Hertz. Tá joia? Pois bem, achou a frequência, o período que está faltando aqui ainda, ó, é para eu encontrar, basta o período é igual ao inverso da frequência. Opa, inverso de F aqui, ó, deixa eu corrigir aqui, é o inverso da frequência, né? Então nós temos que a frequência é igual a 1/4, nós teremos que o período vai ser 1 sobre 1/4, ou o período será igual a 4 segundos. Tá joia? Essa mesma letra B, coloquei mais 2 páginas aqui que talvez a gente precise, né? Se não precisar, depois eu tiro. A gente poderia até fazer por regra de 3, pensando na definição de período. Lembra o que é o período? Quer dizer, eu poderia ter feito essa parte do período assim, ó. Ele executa quantas voltas? 5 voltas em 20 segundos. Ele executa 5 voltas em 20 segundos. O que é o período? É o tempo para que o objeto execute uma volta. Essa é a definição de período, né? Então, se você resolver isso aqui, resolva aí, tá? Você também vai encontrar 4 segundos. Tem que encontrar o mesmo resultado. É outra maneira de fazer, mas é o mesmo exercício, né? Então tem que estar a mesma solução aí, mesmo resultado. Bacana, pessoal? Tá aí o número 4 resolvido. Vamos que a gente está chegando na metade do caminho, tá certo? Vamos com tudo. Vamos para o número 5 aí, para depois a gente ir lá para os exercícios do livro. Um motor executa 3.000 rotações por minuto. Então veja, aqui tem uma informação um pouquinho diferente, né? Você tem o número de voltas que ele está dando, tá? Ele está expressando em rotações, 3.000 rotações por minuto. Então você tem um intervalo de tempo aí que é de 1 minuto. Tá? Essa informação, o que ele está me dando é a frequência, né? 3.000. Muitas vezes isso aí é utilizado a seguinte notação, ó, RPM, de rotações por minuto. Aí ele pergunta, determine sua frequência em Hertz e seu período em segundos. Vamos lá. O que ele quer, na verdade, é que eu transforme isso daqui, essa frequência, para Hertz. Para eu transformar em Hertz, eu vou pegar 3.000 voltas, né, 3.000 rotações, ou voltas, como queiram. E aí, o tempo, ao invés de minuto, eu vou usar em segundo. Mas quanto que é, né, 1 minuto em segundos? 1 minuto em segundos, então aqui eu vou colocar direto, né? 1 minuto equivale a 60 segundos. Aí você vai ter voltas por segundo, ou rotações por segundo, como queiram, né? Cancelar o zero aqui, fica 300 dividido por 6. Portanto, nós teremos uma frequência, 30 por 6 é igual a 5, né? Então 300 vai dar 50 Hz. Está aqui, né? A frequência em Hz. E aí, a história é a seguinte, né? Para saber o período, bom, o período é o inverso da frequência. Portanto, o período vai ser igual a 1 sobre 50. De novo, pode até deixar assim. O teste lá não vai dar tempo de fazer essa divisão aí, não tem problema, deixa assim, né? A divisão também não é aquele bicho de 7 cabeças, tá? Você faz aí, depois eu vou conferir, mas eu tenho quase certeza que dá 0,02 segundos. Tá aí o problema número 5 resolvido. Bacana. Vamos para o número 6 aqui, ó.
também mais ou menos na mesma rota, né? Mesmo estilo de solução, tá? Vai trabalhar com frequência aí. Eu acho que para a gente fazer um inverso, inclusive, tá? Uma frequência que está em hertz para eu passar para segundos. Opa, a rotação por um minuto, vamos ver se é isso mesmo. Tomar um gole de café aqui maluco. Uma partícula uma partícula em movimento circular e uniforme demora 1 minuto para percorrer 1/4 de volta. Tá certo? Então vamos lá. Uma partícula demora um intervalo de tempo ΔT de 1 minuto para ela dar um número de voltas de 1/4 de volta. É isso que ele fala aí, né? Determine sua frequência. Aí ele quer a frequência, olha só, em RPM e seu período em segundos. Vamos lá para ver se a gente consegue fazer isso aí, né? Então ele quer a frequência, e aí quer a frequência, deixa eu colocar aqui para eu não errar a unidade, em RPM, e quer o período, interrogação, só que o período ele quer em segundo. Fica a critério do cliente o que, é que você vai encontrar aí. Eu vou encontrar primeiro a frequência, tá bom? Lembrando, o que é frequência, moçada? Frequência é um número de voltas sobre o intervalo de tempo, tá? Quantas voltas ele deu? 1/4. Então vou deixar aqui, ó, 1/4. Em quanto tempo? Em 1 minuto. Em 1 minuto, tá? Então ele deu 1/4, uma rotação, né? 1/4 é 0,25. Joia? Resultado da divisão ali. Então nós teremos 0, qual é a frequência do movimento? 0,25 rotação para cada 1 minuto. Daria até para fazer meio que de cabeça aí, ó. Maravilha? Tá aí então a frequência encontrada em RPM, que foi o que ele pediu. Agora eu quero saber o período em segundos. Então vamos lá. O que acontece? Ele dá 1/4 de volta, não é isso? Em 1 minuto. 1 minuto, meu amigo, é 60 segundos. Tá, o que é o período mesmo? O período é o tempo necessário para esse cara dar uma volta. Tá certo? Regra de 3 simplinha aqui. Então a gente vai multiplicar em x aqui, ó. Eu tenho 1/4 vezes t, 1/4 vezes t, que é igual a 1 vezes 60. O que a gente faz? Multiplica por 4 dos dois lados, né? Vou multiplicar por 4 dos dois lados. Fraga, multiplicar 4 dos dois lados. Magenta, diferente. Magenta. Ó, multiplicar em 4 dos dois lados da equação, bicho. Você vai multiplicar em 4 dos dois lados, você vai ter do lado esquerdo apenas o período, do lado direito 4 vezes 60. 4 vezes 6, 24, você tem o período, portanto, igual a 240 segundos. Tá? Tá aí. Então, problema número 6 resolvido também. Certo? Vamos pro número 7 aí, pra gente caminhando. Falta só mais 3 agora, pra gente fechar a listinha aí. Simplinha. Delícia de lista, hein? Uma partícula percorre uma circunferência de raio 10 metros. Então, nós temos uma partícula percorrendo uma circunferência cujo raio é 10 metros. Com velocidade escalar constante de 20 metros por segundo. Temos o valor da velocidade aqui. Opa! 20 metros mesmo? Isso. Eu tô colocando 10 aqui, você tá doido. Vou apagar aqui. Vamos com racha, funciona só. Aí. Maravilha. Então isso aqui é igual a 20 metros por segundo. Maravilha. Maravilha. Quanto tempo a partícula demora, né, para percorrer um arco de circunferência de 60 graus. Então ele quer saber quanto tempo, intervalo de tempo ΔT, interrogação, a partícula leva para percorrer um arco de circunferência, quer dizer, aí ele dá um ΔΦ para mim, que é igual a 60 graus, e manda eu utilizar π igual a 3. Se não me falha a memória, tinha um exercício, inclusive, no livro muito parecido com isso aqui. Joia? A gente vai fazer duas coisas, tá? Antes de encontrar isso aqui. Veja, ele quer saber o tempo, né? Nós já fizemos um problema nessa listinha parecido, né? Você pode pegar... Ele deu o arco, ele deu esse ΔΦ aqui. Eu quero saber qual é o tempo para ele percorrer um determinado ΔΦ aí, tá?
Só que aí o que acontece? Tem duas coisas para a gente fazer. Coisa 1, eu tenho que achar esse ômega. Coisa 2, aquele ângulo que está em grau, você tem que trabalhar com ele em radiano. Tá? Então, antes de mais nada, vamos achar o ômega usando a expressãozinha que eu já usei duas vezes hoje. A velocidade é igual a 20, que é igual a ômega, que eu não sei, vezes raio, que vale 10. E simplinho. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui para quando multiplicar por 10 ser igual a 20? 2, né, bicho? Então você tem que o ômega é igual a 2 radiano por segundo. Maravilha? Achado, descoberto o ômega, a gente, antes ainda de descobrir o tempo, vai ter que transformar aquele ângulo ali. E aí a gente vai fazer uma regra de 3 simples. Qual que é a ideia? 1 π radiano, essa informação os senhores têm no caderno, aí nos seus alfarrábios, é igual a 180 graus. Tá certo? O ângulo que eu estou querendo saber, ΔΦ transformar, né, equivale a 60 graus. Isso aqui a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3 aqui. Oba! Vamos ver se a gente consegue fazer nesse cantinho para poder não comer a página de baixo lá. Então nós temos ΔΦ 180 vezes ΔΦ, tá certo? E π vezes 60. Só que o π ele mandou eu usar igual a 3, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 60. Quando você fizer essa multiplicação, o que você vai ter? Vou matar 2 coelhos numa cajadada. Não come bola aí não, hein? 3 vezes 60 dá 180. Dividido, aí se o 180 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Olha que coisa linda. A divisão aqui ficou simplinha, facinho, certo? Você tem 1 radiano, que é o deslocamento angular aí então. Volta com essas duas informações. Eu fui atrás tanto do ômega que está aqui, que eu não sabia, 2 radianos por segundo, quanto do deslocamento angular, que é de 1 radiano. Agora eu vou voltar com essas duas informações nessa expressão, de azulinho aqui para dar uma colorida. Esse camarada aqui então é igual a 2 radianos, o ômega, né, que é igual ΔΦ em radiano vale 1 sobre o intervalo de tempo aí, ok? Você vai multiplicar cruzado aqui, faz direitinho aí, bicho, essa continha. Isso aqui você vai encontrar meio, 0,5 se preferir, segundos. Tá aí o problema número 7 resolvido também. Maravilha. Tá aí o problema número 7 resolvido também. Vamos continuar com o azul, que tá uma tonalidade bonita aqui, uma tonalidade bacana. Tá? Vou continuar com a cor azul aqui mesmo. Vamos pro oitavo aí para fechar. Caminhamos aí pro final da listinha. Fica uma listinha simplinha. Quem não conseguiu fazer essa lista, tente de novo fazer. Olha a solução. Vou deixar esse PDF lá no Moodle para os senhores direitinho. Volta, porque ela é bem basiquinha mesmo, bem mamão com açúcar, hein? Então olha só, vamos para o oitavo aí. O oitavo é o seguinte: um ponto descreve um movimento circular uniforme, completando uma volta. Aqui é uma informação, ó. Isso aqui não é artigo não, é o valor, o número de voltas mesmo, tá? Então completando uma volta, você tem n igual a 1. N igual a uma volta em cada 5 segundos. Então você tem a cada 5 segundos aí você tem um ΔT. Olha que beleza. Aí se você consegue interpretar o problema direitinho, tu já vai perceber que esse camarada aqui, na verdade, é o próprio período. O período é isso, é o tempo para que o objeto complete uma volta. Né? E aí ele quer saber o ômega, quer saber qual é a velocidade angular, tá? Saber o ômega. Se você vai aí nos seus alfarrábios, em algum lugar você vai encontrar que esse ômega ele é igual a 2π, que é o que vale a uma volta, né? O deslocamento angular de uma volta é 2π radiano, dividido pelo período. Essa expressão ela está aí no caderno de vocês, está no livro também. Então nós teremos 2π, deixa eu ver se ele mandou usar o π igual a algum valor aqui, não, sobre 5, que é o período de uma volta. Eu vou deixar em função de π, você pode deixar em função de π mesmo, né? Ou pode usar 3,14. Eu vou só dividir, olha só. Vou só fazer essa divisão aqui, só para ficar um pouquinho mais elegante. Também não há necessidade, poderia até deixar assim, mas eu vou fazer essa divisão. 2/5 é o mesmo que 0,4 π, aí deixa o valor de π ali, representação do π, né? Radiano por segundo, que é a unidade.
Vou deixar desse jeito mesmo. Se você quiser multiplicar por 3, pode também. Nos outros exercícios eu usei o π igual a 3, não é isso? Ficaria 1,2 radiano por segundo. Aí vai ficar a critério do cliente também, tá joia? E aí tá o 8º exercício resolvido. Para fechar a listinha, nem vou precisar aqui da 4ª página, depois eu cancelo essa 4ª página, mas antes disso, deixa eu fazer aqui o exercício número 9, e aí eu vou lá para o livro que já está aqui na agulha também, ó. Daqui a pouco eu vou lá para o livro para a gente poder fazer o exercício do livro, certo? Vamos lá, que o videozinho está ficando grande. Uma partícula percorre uma trajetória de raio R igual a 5 metros. 1 metro. Se você prestou atenção, você viu ele que está 1 metro ali. Então você tem aqui o raio igual a 1 metro. E aí nós temos com frequência de 2 Hz. A frequência aqui igual a 2 Hz. Determina... Nossa, tranquilinho demais aí. Determina a velocidade V da partícula. Essa expressão que eu vou usar aqui eu ainda não tinha utilizado. Certo? Quero saber qual é a velocidade V da partícula. Qual é a expressão? Na verdade, essa aqui eu já utilizei. V igual a ômega vezes R. Então V vai ser igual o ômega. O ômega é 2π sobre o período, ou 2πf. Então eu posso colocar, posso calcular o ômega separado se eu quiser, ou posso simplesmente substituir aqui de uma vez, 2π vezes f, que é como eu calculo o ômega e o raio que está ali. Agora eu vou substituir os valores, então eu tenho 2. Vou manter o π ele mandou usar. Vou usar o π igual a 3 novamente, já que eu usei na maioria dos exercícios. Apareceu 3 aí. Vezes 2, que é a frequência, vezes o raio, que é 1. De novo, é permitido usar aquela calculadora de padaria, que é a calculadora simplinha, até científica também, né? Só não pode ser telefone celular. Mas não há necessidade, porque a continha simplinha, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 12 metro por segundo, que é a unidade de velocidade linear. Tá aí, tá bom? O problema número 9 e a listinha fechada aí, show de bola. Já vou salvar essa lista aqui daqui a pouco para colocar lá para os senhores. Tá joia? Listinha do Moodle resolvida. Dei uma olhada, dei um PDF. Eu vou fazer subir a lista e esse vídeo agora para lá. Valeu, meus queridos. Até o próximo vídeo.